O que foi que Yosef fez aí para que seus irmãos pudessem estar ali eh, confessando a sua, aquele seu momento de arrependimento em si, né? Que é quando o Judá vai chegar agora para falar com seus irmãos. Quando José vai falar com seus irmãos, se apresentar para os seus irmãos. Ele começou a traçar um plano para que essa verdade fosse pronunciada pela boca dos seus próprios irmãos. Ele não chegou simplesmente, né? E ele se demonstrou, olha, vocês foram que me prenderam, tal, 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 vocês se arrependem de ter feito isso. Não. Ele foi ali se ocultando e foi dando sinais para os seus irmãos de que eles precisavam falar sobre a verdade. Então, eu não estava gravando aqui, só voltando aqui rapidinho, a porção vai falar justamente sobre que a verdade aproxima. Então, a mentira, ela não tem começo, nem meio, nem fim, e ela está com todas as letras aqui, ó, com as perninhas, só com uma pontinha da perna segurando. Já a verdade, ela é totalmente fixa, tá vendo? Todas as letras aí do alfabeto hebraico e compõe a palavra verdade, ela justamente tem duas perninhas nessa linha aqui que representa o chão. Então, a mentira, ela é, literalmente, ela não tem base, né? Ela não se sustenta, né? E lá no capítulo 42 de Bereshit, Gênesis, versículo 21, a gente encontra quando Yosef vai lá e encurrala seus irmãos contra a parede, e eles vão lá e começam a apertar, né? Começa a apertar os seus irmãos ali, contou uma historinha, outra dizendo, vocês são espiões, vocês não estão aqui, ou seja, Yosef falam a mentira, né? Literalmente, mas com o intuito de trazer à tona o verdadeiro sentimento dos seus irmãos, se eles se arrependeram do que fizeram ou não. No capítulo 42, versículo 21, diz o seguinte, ó, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Versículo 22. E Reuve respondeu-lhes, dizendo, não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, vede aqui o seu sangue também é requerido. Eles não sabiam que Yosef entendia, porque havia intérprete entre eles. Ou seja, porque não havia, né, um intérprete ali, então ele pensava que Yosef não sabia o que estava ocorrendo. Porém, observe que não era o momento de Yosef se revelar aos seus irmãos, porque eles continuavam discutindo, brigando. Uns chegaram e disseram, olha, isso aí aconteceu porque aconteceu com Yosef, tudinho. Poderia até que Yosef, naquele momento, se revelasse aos seus irmãos. Se ele dissesse, olha, nós todos nos arrependemos, nós não sabemos o que fizemos. Mas, do nada, um interrompe, Reuven e diz, olha, tá vendo, eu não disse a vocês que vocês fizeram isso, aquilo. Ou seja, começaram a discutir de novo. Provavelmente houve intriga ali de novo, e os dois, aquele grupo ali começou a bater boca, né? E Yosef só ouvindo tudo e eles pensando, não, a gente pode falar porque ele não entende, ele é egípcio. Mas eles chegaram a começar a se arrepender ali, né? Do seu momento. Aí chegamos agora continuando no livro de Gênesis, Bereshit 44, versículo 18, diz, então Yehudá se chegou a ele e disse, ai, Senhor meu, deixa-te, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Então Yehudá agora vai suplicar, né? Ele vai se aproximar. Mas como é a forma da gente se aproximar do nosso próximo, se aproximar do eterno? É com a intenção de quê? Da gente ser superior uns aos outros, se amostrar ou mentir mais ainda, traçar uma forma de enganar o eterno, ocultar algum problema diante do eterno. A gente observa aqui que a maneira correta é essa de Yehudá. Ele vai rasgar o coração, literalmente. Ele vai contar todos os problemas ali. Mesmo que Yosef não... Ele não sabia que Yosef sabia de tudo aquilo ali. Mas ele vai começar a contar tudo. Vai colocar todos os problemas para fora.
No versículo 19, 20 e 21 diz: Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo o irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então, olha o versículo 20 com bastante atenção. O irmão é morto. Como eu havia dito 2 semanas atrás, quando seus irmãos venderam ele para o Egito, eles só não queriam tirar o próprio sangue dele ali para matar ele. Eles fizeram isso para matar ele de outra forma. E para eles, o menino de 17 anos, todo imaturo, franzino, que nunca pegou no serviço pesado, ser vendido para uma potência, para um local que era também bastante cruel com seus escravos, é um sinal de quê? De que ele ia morrer. Então, para Judá, ele sabia, não, ele está morto, não tem outra forma de ele estar vivo, não. Por isso que ele está dizendo aqui, o seu irmão, seu irmão é desaparecido. Para eles, todos eles, a convicção era de quê? Que Judá estava, que Yosef estava morto. Não tem forma. Tá entendendo? Alô, meu irmão. Deixa eu falar. Então, para Yehudá, e para os seus irmãos, para o pai, para todo mundo que estava ali, ele estava morto. Ele não estava de outra forma, ele não estava. Ainda tinha uma esperança de ser escravo, ainda esperança de encontrá-lo, esperança de conviver novamente com o seu irmão. Não, pelo contrário. Ele sabia, na sua convicção, era de que ele estava totalmente e literalmente morto. Tanto é que quando eles vão para o Egito, não aparece nenhuma menção na Torá de que eles estavam procurando Yosef. Você não consegue enxergar em momento nenhum eles procurando Yosef por algum momento. Shabbat Shalom, não. Né? Então, esse é o ponto. Por isso que ele diz aqui que o irmão, né, desse mais jovem estava morto. Versículo 21 diz: Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo aqui a mim e porei os meus olhos sobre ele. Ou seja, trazer quem? Benjamim até ele. Por quê? Benjamim, meus irmãos, ele justamente era o outro filho dessa mulher que Yaakov amava. E qual era a intriga de Yaakov dos seus irmãos com Yosef? Porque Yaakov, ele demonstrava favoritismo por Yosef. Porque das duas mulheres, de todas as mulheres que ele tinha, ele amava mais a quem? A Raquel. E dessa mulher teve dois filhos. Um primogênito, Yaakov já colocou como se ele fosse não só o primogênito daquela mulher, mas o primogênito de todos os seus filhos. Aí começou a confusão. Para eles, Yosef estava morto, sobrou quem? Minha. Então Yosef ficou pensando: não, vive ainda, vocês têm mais alguém? Por quê? Para Yosef ele já tinha feito alguma artimanha e já tinham matado também o seu irmão. Então, por isso que ele obriga os seus irmãos a mandar Benjamim até ele, para ver. E agora ele vai fazer além. Ele quer ver se há uma retificação nos caminhos dos seus irmãos. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai bolar um plano, como a gente viu, né? Onde incriminaria Benjamim de roubo. E os próprios irmãos disseram: olha, aquele que você achar o copo aí do governador, pode matar. E nós seremos seus escravos. Aí Yosef disse: jamais, não. E só esse homem aqui fica como escravo. Ele que roubou. Vocês podem ir embora. É aí que chega Yehudá diante dele com esse pedido. E ele está contando a história para eles, da visão dele, né? E nós dissemos a meu senhor, versículo 22, aquele moço não poderá deixar seu pai, se deixar o pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu o quê? Subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras do meu senhor, versículo 25. Disse nosso pai: voltai e comprai um pouco de alimento. Ou seja, no início, Yaakov não permitiu, mas acabou o alimento de novo. Aí Yaakov agora está dizendo: olha, voltem para lá e comprem.
Mas ele se esqueceu, né? Que tinha que voltar com quem? Beniamim, com Benjamim. E no versículo 26 diz: E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Ele conta a condição para o pai, e a gente viu na porção anterior que Jacob ficou ali relutante, não queria deixar ir. Reuben, ele simplesmente vira para o pai e diz o seguinte: Olha, meu pai, se acontecer alguma coisa com ele, pode matar meus dois filhos. Olha que lógica, né? Que coisa interessante. Ele usou de muita sabedoria, né? Mata meus dois filhos se acontecer alguma coisa com esse aqui. Aí Jacob, não, ele não vai não. Deixa, pode ficar com seus filhos para lá. É uma brilhante ideia, né? Eu vou perder meu filho e ainda perder mais dois netos. Aí Yehudá, que já havia perdido dois filhos, sabia a dor de que é perder um filho. Judá sabia, não é isso? Ele não tinha perdido dois filhos? Ele sabia a dor que era perder um filho. E Yehudá chega humildemente para o pai e diz: Olha, pai, eu levo ele e eu coloco minha vida sobre a vida dele. Ou seja, tu vai cobrar de mim. Porque eu sei a tua dor de que é perder um filho. E tu não vai perder esse não. Pode confiar em mim. Ou seja, aí é mais razoável, né? Yehudá vai até ele, tem a condição de pedir para levar Beniamim, por quê? Ele já havia perdido filhos. Ele sabia qual era a dor. Perdido dois, né? Jacó até aquele momento havia perdido só um. Versículo 27. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos. E um ausentou-se de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Ou seja, existia uma dúvida de que ele havia sido despedaçado. Ele tinha assim uma 99% de chance de que ele havia sido morto por animais, né? Mas existia ainda 1%. Por quê? Nunca foi achado o corpo nem nada e ele se ausentou. Por isso que ele diz, ó, e não o tenho visto até agora. Porque Yaakov passou 20 anos sofrendo por causa disso. Os seus filhos viam aquele sofrimento dia e noite. E um pai que espera olhar para fora assim da sua cabana e esperar o filho voltar. Quando ele filho, ele tem uma necessidade de afundamento no corpo dele. Exatamente. Na lembrança dela, ela está viva. Hein? De toda forma, a pessoa fica aguardando aquele filho voltar. E ele olhava para aquilo ali e nunca via filho voltar. E os seus irmãos os seus filhos vendo aquele sofrimento e não diziam: Olha, pai, aconteceu isso, isso e isso. Não esperamos que você nos perdoe. Porém, a gente fez, não temos como voltar atrás. Versículo 29. Se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço não está ali, morrerá. E os teus servos farão descer as cães do teu servo, do meu pai, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço para o meu pai, dizendo: Se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai todos os dias. Aqui Yehudá está dizendo praticamente que ele se colocou no lugar de Benjamim, que ele prefere que Benjamim volte do que ele voltar e ver a cara de enfrentar o seu pai novamente. Porque Yehudá foi o único que, ao ver aquela situação do pai, da tristeza do pai, ele fez, como a gente vê aqui, mentira. Ele usou de mentira para atenuar o problema. É aquele remédio que diminui a dor, mas não cura. Tratamento paliativo. E quais as formas que a gente usa para esconder uma mentira?
a gente se afasta da pessoa. Embora que a gente ama demais, a gente vai lá e se afasta. E Yehudá fez o quê? Se afastou. Passou-se anos ali longe do seu pai. Quando ele volta, ele encontra o pai triste ainda, depois de todos aqueles anos, achando que tudo aquilo ali iria passar depois dos anos, mas nunca foi curado aquele problema de Jacob. E ele fica imaginando agora como poderá encontrar o pai se eles perderem o outro, se ele perder o outro filho que é a lembrança da sua esposa que ele tanto amou. Veja o dilema aí de Yehudá. Então, a verdade, meus irmãos, ela, como a gente disse, né? Ele é um remédio que vai doer um pouquinho mais no início, mas porém ele é o único que traz a cura. Porque Yehudá, ele vai dizer agora o próximo passo. Versículo 33 e 34. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Aqui é uma confissão de culpa, aqui é um arrependimento genuíno, aqui é verdadeiramente alguém que quer dar o remédio que é duro, mas é eficaz. E aqui tem um detalhe que eu não sei se vocês conseguiram perceber. É a primeira vez que a verdade é dita realmente. Por quê? Eles estavam sempre contando essa mesma história uns para com os outros, que todo mundo já sabia a história. Biniamin sabia da história. Quando ele escutou isso aqui, literalmente, né? Ele está contando basicamente ali o que foi feito entre seus irmãos, é o que a gente vai ver no próximo verso, quando o Yosef se mostra ali diante deles. A verdade, pela primeira vez, um arrependimento gerou um remédio que trouxe a cura para todos aqueles homens ali, inclusive para o próprio Jacob. Eles eram tão acostumados a contar mentiras que quando os filhos de Jacó, de Jacó voltaram, todos eles, e disseram: "Ah, pai, Yosef ainda é vivo e ele é o governador de toda a terra." E Jacó acreditou? Aparentemente não. Ele não acreditou, não. Porque quem é acostumado a contar mentira, meus irmãos, até quando ele fala a verdade, é difícil de se acreditar. Só acreditou não ficar de bem ali. Não, ele só acreditou quando ele viu as carruagens dos egípcios. Quando ele viu, ele disse: não, não pode ser mentira. Como é que esse cara vai contar uma mentira e vai trazer essas carruagens dos egípcios para cá, para a terra de Canaã? Não existe isso. Realmente eles estão falando a verdade. Realmente, primeira vez. Então a mentira ela traz um costume. O cara começa a mentir de pouquinho, vai mentir no grande também. Se nas pequenas coisas você é mentiroso, meu amigo, nas grandes que você não vai ser verdadeiro. Você é acostumado a contar mentira de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Quando chegar nas coisas grandes, vai contar mentira também. Versículo 34. Porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que servirá a meu pai. Então, aqui sim é uma destruição da mentira. Porque Eudá entendeu que não vai ser contando outra mentira que ele vai resolver o problema. Não adianta ele chegar pro pai e dizer: "Ah, meu pai, quando a gente tava voltando, teu filho também foi despedaçado por outro bicho." Ele sabe que é melhor ele morrer do que ele ver a cara do pai do que ele fez com o pai dele. É melhor você morrer do que você fazer um mal para o seu próximo. É isso que a mensagem está dizendo. E a mentira nunca é a solução. A verdade pode ser dura ali, você vai perder muito, você vai perder, às vezes, uma condição financeira, você vai perder uma amizade, você vai perder até uma comunhão com um amigo, com uma família, mas é melhor você dizer. E às vezes você contando a verdade, você recebe um prêmio. Possa ser, não estou dizendo que seja o caso. A gente vai ver que a verdade vai surtir efeito aqui, que vai trazer um prêmio para esses irmãos. A verdade vai premiar esses irmãos. E a verdade, ela sempre vai testar a gente, meus irmãos. Sempre, olha, todos os dias a gente vai ser testado por ela, pela verdade. E o que é a verdade, a gente falou no início.
Essas duas simbologias. É a analogia da verdade com a palavra do Eterno e a verdade literal. Ninguém vai ser colocado nesses dois caminhos. Ou a gente vai dizer a verdade ou a mentira. Fazendo isso, a gente vai escolher qual Deus a gente serve. O único e verdadeiro Elohim ou os caminhos que são distorcidos da sua palavra, que é o caminho da mentira. Yeshua disse quem era o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, aqui tem outra prova aqui que está acontecendo, no versículo 34. Yosef está fazendo prova de que seus irmãos realmente se arrependeram. Por quê? Era a forma mais conveniente, se eles ainda tivessem o sentimento de querer matar lá toda a linhagem da mulher que o pai dele amava, se ele ainda tivesse esse tipo de ressentimento, a chance perfeita era essa. Eles poderiam chegar para o pai e dizer, olha, teu filho roubou. Ele roubou um cálice do governador, estava dentro da vasilha dele, todo mundo viu, a gente trouxe até soldados aqui para comprovar a mentira, o que aconteceu. Não deixa de ser. Ia ser conveniente para todos eles. Aniquilar de uma vez por todas a linhagem de Raquel, a mulher que Jacob amava. Porém, eles sabiam que isso não iria alegrar o pai dele, não iria satisfazer a ânsia do pai deles. Pelo contrário, ia deixar ele cada vez mais triste e levar até a morte. Nos escritos nazarenos aí no Novo Testamento, no capítulo 8 de João, versículo 30, Yeshua vai conversar com os Perutim Vessoferim. É João 8, 30. Estas coisas, muitos creram nele. Yeshua dizia, pois os Yehudim, os judeus que criam nele, aos judeus que criam nele. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fiz no estudo no domingo agora, falando dos dois frutos das duas casas de Israel. De Yehudá seria um verdadeiro arrependimento. De Yosef é estar entre os estrangeiros, entre os gentios e não se contaminar com a idolatria. Por que Yeshua está falando sobre a verdade para esse grupo de Yehudim? Porque não estavam demonstrando o fruto do patriarca Yehudá. Eles estavam vendo a verdade, mas preferiam a mentira. Muita gente isola esse texto aqui, mas não vê o contexto depois. O que é que Yeshua está falando depois? Não é algo. Até que o texto vai mesmo, não é algo filosófico. Yeshua está falando de algo concreto. Do fruto do arrependimento dessa casa, desse povo, que seria o arrependimento verdadeiro conforme a palavra do Eterno. No versículo 39 diz, ó, responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai Abraão, Yeshua disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farei as obras de Abraão. Mas procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de Elohim. Qual é a verdade do Eterno? A gente sabe que é a sua Torá, a sua palavra, suas instruções. Mas, deixa eu só clarear aqui, o pessoal poder ler também. Eu também não estou nem conseguindo ler aqui direito. A verdade de Elohim tem ouvido, Abraão não fez isso. Ou seja, Abraão, quando foi confrontado pelo Eterno, ele disse: olha, sai dessa terra aí, a terra dos teus antepassados. Por quê? Qual era o caminho que existia naquelas terras? O caminho da idolatria. Em Josué, eu não lembro qual é o capítulo 24, se eu não me engano, fala que Abraão vivia entre os deuses daquelas cidades. Ou seja, a família de Abraão, Nahor, seu pai, ele era literalmente idólatra. E Abraão rompeu com esse laço. Ou seja, a verdade fez com que ele abandonasse a mentira ou o engano. Qual é a obra de Abraão? De aceitar a verdade em detrimento se o caminho dele está errado. Quando Yeshua, que é a palavra do Eterno pura, sem nenhum aditivo, sem retirar nada, sem acrescentar nada, ela é pura.
chega para aqueles homens, qual era a obrigação deles? Independentemente da sua posição social, da sua forma de viver, do que quer que seja, eles reconhecerem a palavra do Eterno. Embora que ele nem quisesse seguir Yeshua, mas que ele também não acusasse que ele era um falso profeta. Não é cara você seguir a Yeshua, servir a Yeshua, não. Cada um tem seu direito de escolher sim ou não. O problema é quando você diz servir ao Eterno e abandona o Eterno. Tem muita gente que vive hoje, que andou nos caminhos de Yeshua, entendeu, sabia tudo direitinho. Não adianta dizer que não sabia, não. Mas muda a sua posição para agradar um certo grupo. Nunca conheceu a verdade. Conhecer a verdade é, tudo bem, eu não quero seguir esse mestre. Tudo bem, mas ele ensinou a Torá. Você tem um direito, é um direito seu. Você não quer escolher, é um direito seu. Porém, se você sabe que ele serviu a Torá, ensinou a Torá, e ele foi quem ensinou mais perfeitamente a Torá, por que abandonar o seu caminho? Só que existe uma forma de abandonar o caminho e dizer que está nele. Só é você praticar a mentira. Você está se iludindo a si mesmo. Existem as duas formas de mentira que eu ensinei desde o início. A literal, que é quando você chega para o irmão Carlos, eu digo, irmão Carlos, o irmão Carlos está procurando esse aqui, eu botei no meu bolso. Eu digo, não, irmão, além de roubo, né? A mentira, eu não sei não. Ou então o irmão Carlos está procurando e eu, de repente, eu que peguei nisso aqui e perdi. Para eu não dizer ao irmão Carlos onde eu perdi, mas eu perdi nessa região aqui, eu digo, eu não sei não, não sei quem pegou não. Eu sei que foi eu estava procurando por ele também, mas não achei. Por quê? Eu estou mentindo literalmente para o irmão Carlos. Mas existe a forma, como é que eu posso dizer? Correlativa da mentira. Que é quando a gente desobedece os caminhos da Torá. Estou nos caminhos da mentira. Então eu posso dizer, eu sirvo ao Eterno, mas dentro do meu coração eu não sirvo. Porque eu transgrido os mandamentos do Eterno todos os dias, eu busco não praticar, eu busco não servir, busco não dar o testemunho da verdade. Eu ando conforme a mentira. Versículo 42 diz: Disse-lhe, pois, Yeshua: Se Elohim fosse vosso pai, certamente me amareis, pois eu, pois que eu saí e vim de Elohim, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira, mas porque digo a verdade, não me credes. Yeshua só falava sobre a Torá. Então, esse simbolismo de mentira e verdade aqui é simplesmente a distorção do caminho da Torá. Por quê? Se a gente olhar nos Salmos, por exemplo, Salmo 119, a gente vai ler ele todinho, do 1 até o. É esse maluco, a senhora não está querendo, não é? A senhora vai começar, irmão. Quando chegar no 120, a senhora para. Salmo 119, versículo 29 diz: Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua Torá. Ou seja, o que é oposição à verdade? Falsidade. E o que é que está sendo oposto à falsidade aqui? A Torá. Então é um sinônimo. Verdade e Torá é um sinônimo. Do mesmo jeito que palavra e Torá é um sinônimo. Lei, né? Conhecida como lei, vulgarmente. Então todo esse Salmo 119 aí fala exatamente dessa. Davi não deixa sombra de dúvidas. Ele vai mostrar o que são vários exemplos do que é a Torá do Eterno. Só não vê quem não quer. Por isso que ele era o homem segundo o coração do Eterno. Só por esse salmo aí dele ter escrito, o Eterno deve, eu acho que quando o Eterno disse, olha, Davi é o homem segundo o meu coração, foi quando ele viu Davi
escrevendo esse salmo. É a coisa mais linda que tem. Como servir ao Eterno? Guardando os seus mandamentos. Versículo 44 e 45 diz: Assim observarei de contínuo a tua Torá, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco teus preceitos. E Yeshua disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente já viu que Davi fez um paralelo entre a verdade e a Torá, nesse mesmo salmo. E agora ele está fazendo um paralelo entre a liberdade e a Torá. E Yeshua, quando está falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está lembrando de que salmo? Salmo 119. Essas associações que Davi fez entre liberdade e a Torá, entre a verdade e a Torá. Para por aí, meus irmãos. Não. Versículo 104 e 105. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Qual é o falso caminho? Aí, versículo 105 explica. Luz dos meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra do Eterno, ela ilumina o caminho verdadeiro. E quando não estamos andando por ela, estamos no caminho falso. Versículo 118. Tu tens pisado aos meus pés todos os que se desviam dos teus estatutos, ou seja, dos teus mandamentos, pois o engano deles é falsidade. Versículo 128. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como os retos e odeio toda falsa vereda. Estimar todos os preceitos. Aqui a palavra em hebraico é hukim. São os mandamentos menores, aqueles que só concernem entre mim e o Eterno. É o mandamento menor. Tudo aquilo que não é nada com o meu próximo. Não matar é um mandamento maior. Não roubar é um mandamento maior. Não comer carne de porco é um ruquim. É um mandamento menor. Porque é entre mim e o Eterno. O irmão Carlos, o irmão Ivan não quer saber se eu como carne de porco ou não, se eu estiver enfiando uma faca no bucho dele. Imagina, né? O cara tá com a faca no bucho do outro. Mas você come carne de porco? Aí, não como não. Ninguém quer saber, né? Se eu tô roubando, o irmão Ivan, se eu quer saber se eu como carne, se eu guardo sábado, pessoal, entre eu e o Eterno. Não adianta você dizer que você vai cumprir isso, você não cumpre. Eu vou, não cumpre. É esse conceito de que não importa você, e Jacob, né, Tiago fala lá na sua carta, não adianta você dizer que guarda toda a Torá e descumprir um mandamento. Porque não que adianta eu dizer que amo o irmão Marlon, que ele é o meu melhor amigo, que eu guardo todos os mandamentos, mas, que nunca aconteça, eu vou na casa dele e fico me ensinando para a esposa dele. Você vai querer, meu irmão, minha companhia, que eu esteja na sua casa um dia? Por quê? Eu transgredi só um. Eu preciso de 112, mas esse eu transgredi. É isso que o texto está dizendo. E não importa você guardar todos os mandamentos e transgredir só um. Aí as religiões pegam e dizem, mas a gente não consegue fazer tudo, aí agora a gente pode fazer, a gente não consegue guardar todos, né? Se a gente der um só, a gente é réu de todos. Então a gente pode transgredir tudo. É assim? Então, você deu dois mandamentos. Se você não cumprir, você não compreende. Amar ao próximo e amar ao eterno. Ou seja, quando eu amo o meu próximo, eu vou cumprir toda parte dos mandamentos relativo a mim e ao próximo. Se eu amo ao eterno, eu vou cumprir os mandamentos que são concernentes só entre mim e o eterno. Então, isso é cumprir toda a Torá. Eu vou amar e cumprir todos os mandamentos da Torá, seja ele para com o próximo, seja para com o eterno. Versículo 142, esse é o mais citado que eu já vi toda a minha caminhada. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua Torá, a tua lei, é a verdade. Essa é a definição perfeita. Qual é a justiça do eterno? A sua instrução, a sua Torá. E ela é eterna. E a palavra do eterno é a verdade. Versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre.
Então, desde Bereshit, desde Gênesis, a palavra do Eterno é a verdade. A sua Torá é a verdade. Então, quando a gente está nessa verdade, o que acontece? Nós estamos literalmente na palavra do Eterno, no caminho do Eterno, não estamos em falsidade, em engano. Aí Yeshua cita algo exatamente que condiz, que resume todo esse Salmo 119 de Davi. Lá em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os pela tua verdade. O que é santificá-los? A palavra kadosh, é separar. Separa-os. 17, versículo 17. Separa-os pela tua verdade. O que a gente acabou de ver o que é a verdade? A palavra do Eterno, a sua Torá, as suas instruções. A tua palavra é a verdade. É exatamente o que a gente viu aí no Salmo 119, versículo 142. Tua justiça é uma justiça eterna, a tua lei é a verdade. A tua palavra é a verdade. Os teus ensinamentos é a verdade. E Yeshua está só reproduzindo as palavras do Eterno. Então, os irmãos de Yosef estavam aprendendo Torá com as suas ações. Por quê? Yehudá está confessando as suas transgressões, se colocando no lugar do próximo e preferindo amar mais a verdade do que a sua própria vida. Quando a gente ama mais a vontade do Eterno, a sua palavra, os seus mandamentos, mais do que a nossa própria vida, a gente recebe de bonificação, de prêmio, a vida. Porque o universo vai conspirar para que, mesmo que morra, a gente será ressuscitado. E se a gente não morrer, grande será o galardão, mesmo nessa vida. Porque a gente preferiu falar a verdade. Uma vez assisti um filme muito interessante. O cara começou a trabalhar numa empresa, um filme evangélico, eu acho. E ele, certa vez, ele estava fazendo uns relatórios, né? O patrão dele chamou ele numa sala e disse: Olha, tinha ele mais dois sócios assim. Olha, ele tem uma função simples numa fábrica de fazer os relatórios, né? De entrada e saída de caminhão. Aí o cara disse: Olha, tal dia vai chegar um caminhão, isso o chefe dele, né? Ele e outro cara. E simplesmente esse caminhão não vai chegar, em tese. Tu não vai anotar. Aí ele pergunta, mas por que, senhor, eu não vou anotar? Ele fez, não, porque isso aí vai para um relatório, tal, 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 não pode constar esse caminhão. Você me entendeu? Sim. Ele saiu, depois ele voltou. Ele disse, olha, senhor, eu não posso fazer isso, não. Não vou deixar de anotar o relatório, não. Se você quiser, meu emprego está à disposição, você pode colocar outro. Era um teste, meu. Então, a gente precisava de alguém de confiança que jamais burle o relatório, nem para a gente, que é os donos da empresa. Por causa disso, você está sendo promovido agora. Se ele fizesse, ele ia ser o quê? Demitido. Isso ilustra várias situações que eu, como empresário, eu prefiro que o funcionário chegue para mim e diga, olha, eu fiz isso, do que ele minta e depois eu fico procurando saber o que é. Porque até hoje, em 8 anos de empresa, eu nunca cobrei nada do funcionário que quebrou, foi uma besteira. E olha que já deram prejuízo grande, viu? Mas eu prefiro que a pessoa se assuma do que mentir. Por quê? Eu vou gastar muito tempo até descobrir como foi que a pessoa fez aquela besteira. Às vezes o prejuízo é maior. Então é melhor você falar a verdade do que a mentira. Lógico que a gente vive num país onde a mentira é uma verdade. A mentira é a base, né? Falar a verdade é a exceção. Tanto é que existem pessoas que são gratificadas por dizer a verdade. Não, não era para ser isso. Não era para ser assim. Por quê? Você não fez mais do que a sua obrigação. Porém, a gente às vezes faz. Tem gente que faz, pratica a verdade esperando recompensa. Não é para ser assim. É uma obrigação de todos nós fazer o que é certo. Ponto final. Então eu faço uma pergunta para vocês, como eu fiz no início. A verdade dói, mas é o melhor remédio ou o pior remédio? Porque ela não vai atenuar a dor, não é isso? Ela vai curar. Exatamente.
Então, existe um ditado popular que diz: a verdade dói, na realidade, a mentira é quem realmente é a origem da dor. A mentira é quem causa essa dor. Porém, muitas vezes temos problemas e já estamos tão acostumados com eles que preferimos conviver com a dor do que enfrentar o tratamento, em que sua grande maioria, inicialmente, acarreta em um sofrimento maior, porém, depois de um tempo, causa alívio. Então, a gente às vezes tem esse medo de chegar e dizer para o irmão: irmão, eu errei contra você. Isso. Sabe aquele piloto que o senhor está procurando tanto? Foi eu que peguei e não sei onde eu botei. Vamos resolver isso aí? Do que o irmão continuar procurando e perdendo o tempo dele. Se o irmão pode até não querer me perdoar, mas eu disse a verdade. Eu não vou causar um sofrimento no irmão. Ele não vai continuar procurando aquilo que não está ali. Quanto não vai ser investido de tempo, de dinheiro, de pensamento, de dor, de sofrimento, procurando por algo que não está ali. Eu podendo dar a minha. Dizer a verdade para ele, embora que ele não me perdoe, porém, eu sei que aquele sofrimento que ele está passando vai ser curado. Então, às vezes, é muito melhor para a gente, mais bonito, a gente reconhecer o erro, sabendo que tem uma grande possibilidade de, daquela situação ali, não gerar um clima legal mais para meu relacionamento com o irmão. Porém, imagina a situação, quando essa mentira é descoberta. O que o próprio Yeshua disse, e não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Tem mentiras, meu irmão, que duram séculos, mas de repente ela é descoberta. Tem gente que tira a sua própria vida, porque não consegue arcar com as consequências de ser descoberta sua mentira. Não é verdade, meu irmão? Então, existem situações em que a mentira vai sendo encoberta, vai demorando ali anos e anos, até que a verdade seja revelada. E é melhor você dizer do que ser descoberto de outra forma. Que aí, meus irmãos, já não tem mais perdão, já não tem nem a possibilidade, né? O perdão, às vezes, já é difícil você contando a pessoa. Imagine a pessoa descoberta por outra pessoa. É melhor você arcar com as consequências de um possível não, você ainda tem uma chance de receber o perdão. E aí é um dom muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais sublime, que é de perdoar. Quanto maior a transgressão que a pessoa fizer com você, maior ainda é esse dom que você vai ter de perdoar. A mesma parábola que Yeshua contou, né? De um rei, tinha um homem que devia para ele, chamou a sua presença e disse: olha, venda os filhos dele, venda a casa, venda tudo dele para me pagar. E esse homem chorava, implorava e pedia por misericórdia. E esse rei foi lá e perdoou toda a dívida. Então, Yeshua, no final da história, diz: olha, quem para você devia mais? Aquele que devia muito, aquele que. Quem alcançou mal misericórdia? Né? Aquele que devia muito, realmente. Às vezes a gente tem a chance, está devendo muito a alguém, não falo financeiramente, mas tem algum problema que a gente tenha feito. Está devendo muita pessoa, porém a gente não vai até a pessoa para falar. O que é que esses irmãos estão fazendo agora, diante de Yosef? Estão todos calados ali, e Yehudá foi o porta-voz, está se colocando como um, alguém que vai sofrer pelo seu próprio irmão, que não fez nada de errado realmente. Pô, uma coisa interessante. Sim. A verdade é que eles somos doadores de cada vez, aí que para vocês, 4 mais 4, 8 mais um imóvel. Esse, todo número muito por imóvel, todo número muito por imóvel, você faz um imóvel. A verdade não se altera. Mais que você queira e você queira mentir, você queira, ela não se altera. Você pega a palavra cheque, né, resumindo os valores numéricos da letra, vai dar o número 6, o número do homem. Isso. E o homem está associado, inclusive, com a mentira.
Quando aquele número, quando o número 7 é conta do mentiroso. O mentiroso é o número 6. Um número múltiplo de 6, tanto é que a palavra cheia está associada com falso, tanto falso. O que é isso, falso homicídio? É um nome que mente. Mas a pessoa queira mentir, ocultar, não dizer toda a verdade, a verdade uma hora ela aparece. E o ruim não é você dizer a pessoa descobrir a verdade. Descobrir a verdade pela boca de outra pessoa. Exatamente. E como você falou, né? A verdade, a mentira é a verdade de cabeça para baixo. Exatamente. Porque o 9, M é 9, né? E a verdade é o 6, né? O 6 é o 9 de cabeça para baixo. Então, muita gente, ele simplesmente distorce. A distorção chama perspectiva, né? Você às vezes está contando uma meia verdade. Meia verdade não é verdade. Porque, como a gente viu, a verdade tem Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, Mem, que é a letra do meio, e Tav, a última letra. Então, tem começo, tem meio e tem fim. Na verdade, não só tem o meio. Então, a gente às vezes começa com a mentira, tem o meio da mentira, mas não quer resolver a situação, né? Finalizando ela. Botando uma pedra ali, né? E a verdade, às vezes, a gente quer só simplesmente ocultar, né? Mascarar. Não pode. Ela tem que ser totalmente dizimada a mentira. 100%. Portanto, entre esconder uma mentira e amenizar a dor naquele momento, porém conviver com um sofrimento atenuado por um longo tempo, é melhor confessar e enfrentar logo as consequências de nossas ações, buscando, enfim, uma solução para aquele problema. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Veja que coisa incrível. Encobre suas transgressões nunca prosperará. Isso para com o eterno e para com o seu próximo. Mas os que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração cairá no mal. O que é endurecer o coração nesse contexto? É um versículo após o outro. É você simplesmente ver o sofrimento do outro, sabendo que você está causando aquele sofrimento e você finge que ele não existe, que não foi você o culpado daquilo ali. Foram o que os irmãos de Jacó, de Yosef, estavam fazendo com Jacó. Eles passaram mais de 20 anos fingindo que eles não causaram aquela dor. Tentando atenuar a dor, trazendo talvez presentes para o seu pai, contando mais histórias, dizendo que ainda estavam procurando para o seu irmão, hein? Imagina o sofrimento, hein? No Levítico, versículo 19, 11 e 12 diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um para com o seu próximo. Essa está na porção Kedoshim, uma das porções mais maravilhosas que tem na Torá. Fala diretamente o Eterno aqui. Não mentireis, nem usareis de falsidade com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Elohim, eu sou o Eterno. O que é jurar em falso pelo nome do Eterno? Usar o nome do Eterno. É você dizer que é servo do Eterno. Olha, não, mas confia em mim que eu sou servo do Eterno. Eu vou lhe pagar em nome de Jesus. Eu vou lhe pagar em nome de não sei quem. Deus é testemunha. Isso é usar o nome do Eterno em falso. E quantas pessoas não fazem isso e acham que é uma besteira, algo simples, é algo normal acontecer, mas a mentira está associada a tudo isso aí. Profanar o nome do Eterno, mentir para o próximo, tudo isso é passível de transgressão. Tanto é que entre as 10 maiores palavras, entre os 10 pronunciamentos que o Eterno escreveu com a sua própria mão, lá em Êxodo 20, versículo 16, diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que é dar um falso testemunho? Mentir. Nas 10 maiores palavras do Eterno está lá um problema muito grave que o Eterno tem contra a mentira.
o Eterno abomina o mentiroso. Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, a gente tem que abandonar a mentira, a gente deve falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um corpo, mesmo corpo. Provérbios 12:22 diz: Adonai odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Erli em Salmos 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, quando foi que Yosef, meus irmãos, se revelou para os seus irmãos? E quando é que Yeshua se revelará para nós? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, de noite, quando a gente está conversando com o Eterno. Se a gente contou, resolveu todos os problemas, se aquela pessoa que está sofrendo por nossa culpa, a gente chegou até ela para contar a verdade, porque chegará um dia e o rolo vai ser aberto. Todos nós estaremos diante do grande Eterno e de todos os seus santos anjos como testemunha. E a verdade vai ser posta ali diante de todo mundo. E aí? Você já tem confessado tudo para o seu irmão, para o seu próximo? E Yeshua disse: olha, antes de fazer tua oferta no altar, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois tu volta e faz tua oferta. Tem que esperar que a pessoa se arrependa para a gente perdoar. Tem que perdoar, ou se, independentemente se ela vai ver o que a gente fez ou não. Sim. Então não é perdão. Se eu tenho que esperar alguém melhor, então perdoar, não é perdão. Sim. Existem as duas coisas. Você está sempre pronto e apto para perdoar, independentemente da situação. Porque Yeshua foi um bom exemplo. Tem situação pior do que a de Yeshua. A gente está botando nem a de Yeshua. Vamos a de Yosef aqui. O que que seus irmãos fizeram com ele? Ele perdoou. Tem gente porque pisou no pé, eu não perdoa fulano de tal. Porque certo dia, em 1930, ele olhou troncho para mim. Que servo é você? A gente está contando histórias aqui, situações que aconteceram de irmãos vendendo o outro para a morte. E esse está perdoando. Contando histórias de um homem que está sendo morto por seus algozes. Cuspiram na cara dele. Estavam ali, brincando e zombando da sua cara. Colocaram uma coroa de espinhos e disseram: aí, você não disse que era o rei? Colocaram ele praticamente nu em uma cruz e o pregaram com um prego. Deram vinagre na sua boca, em vez de água. E ele disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Aí a gente, porque o meu irmão olhou para mim troncho. Porque certo dia me disse tal coisa que eu não gostei. Eu fiz com o pé. Mas fulano pisou no meu pé uma vez, não perdoa mesmo. É isso que aquela parábola que Yeshua conta, né? Vocês vêm me pedir perdão, basicamente é isso. Vocês pedem perdão para o Eterno por grandes pecados que vocês cometeram, mas seu próximo é uma besteirinha contigo e você está enforcando ele no pescoço. É o que o Marlon está falando. A gente tem que estar apto para perdoar e ter uma convivência de shalom, literalmente. Olha, isso aqui eu joguei igual o Eterno fez, com o meu pecado jogou no mar de esquecimento, eu estou jogando o que tu fizesse comigo no mar de esquecimento. Agora, existem provas de que você realmente está arrependido. Aí é outra história. Porque eu posso estar perdoando a irmã Linda, mas a irmã Linda não está disposta a se arrepender. É um problema dela. Exato. Porém, existe a situação de que eu posso querer me afastar da irmã Linda. Perdoar, eu não tenho problema nenhum com isso, mas a irmã Linda nunca se corrige. Aí eu não vou estar também, literalmente, dando murro no prego, né? Exato. Ó, irmã Linda, a senhora errou, já vim até a senhora já não quer se corrigir, não tem problema nenhum com a senhora, viu? Lhe amo no eterno, porém a senhora não está querendo corrigir a sua situação. Portanto, para a senhora viver assim, é melhor a senhora viver para um lado e para o outro. Um dia que a senhora quiser corrigir esse ponto, eu estarei junto aqui para lhe receber de braços abertos. E a gente não pode deixar de liberar o perdão porque a irmã, é isso que o Marco está querendo dizer,
não se arrependeu do que está fazendo. Eu não tenho obrigação nenhuma de lhe odiar. Yeshua só, o único mandamento que Yeshua deu é amar. É difícil, não é fácil não. Não é difícil não é fácil amar o próximo incondicionalmente, não. E no dia 16 que eu fui na perícia, eu disse, cara, estava com tanta raiva. E não era ódio, era a raiva do perito. Porque eu fiz o que ele mandou, entendeu? E ele jogou de mal. O que eu fiz, de último, ele botou como primeiro. Quando eu vi, eu disse a Deus, Deus nenhum me deixa entrar raiva de pessoa, porque vai terminar ficando doente, porque adoece. A raiva, mano, ela é um sentimento, até cientificamente falando, ela traz grandes malefícios para a gente. Taquicardia, pressão alta. Fiquei roxa, eu fui comer. Sim. Por isso que eu não posso ter raiva, além de. Porque foi realmente, você está ali, doente, perante um homem, vamos olhar para a sua cara e dizer assim, você não tem nada. Ele disse no áudio, quando eu vi com a advogada. Quando eu olhei, eu disse, quando o carro veio do campo, que viu eu chorando, eu disse, o que foi? Ele disse isso, aí eu disse, já sei. De novo. Mas olha, mano, isso é inerente à nossa vida aqui, É. infelizmente, né? Vai ter situações que a gente vai almejar, mas não vai conseguir. Chegará um dia, se for a vontade dele, a senhora vai alcançar o êxito. Então veja só, a pergunta que a gente faz é: quando Yosef se revelou para os seus irmãos? Em que momento? Pessoa toda a verdade. Quando Yeshua se revelar para nós? Se Yosef é um pressuposto, um protótipo de Yeshua, Yeshua só se revelará verdadeiramente para nós quando a gente fizer o que as suas palavras disseram. E conhecereis a verdade, se permanecerdes verdadeiramente em meus caminhos, conhecereis a verdade vos liberta. Libertar de quê? Pecado. Do pecado, o que é pecado? A transgressão. Quando eu estou em transgressão contra o Senhor, eu jamais posso dizer que eu sou liberto. Se eu não corrigir o meu problema com o Senhor, como é que eu posso dizer que sou liberto? Eu sou servo do Eterno agora, mas passei cheio no cabo da barraca. Eu tenho inimizade com o meu irmão, de sangue da família. Tenho inimizade com o meu vizinho. Alguém do meu trabalho, eu não falo com ele. Como o Marlon disse, né? Eu não preciso esperar a pessoa pedir perdão. Às vezes você chega lá e diz, perdão, bicho. Embora você esteja certo, perdão, bicho. Eu fiz aqui contigo. Às vezes você quebra um gelo, quebra um paradigma ali. E grandes amizades surgiram através de discussões, de problemas. Paulo fala que é muito abraço sobre Exatamente. Amontoa a brasa na cabeça do seu inimigo. Yosef, depois de todos esses encontros com seus irmãos, foram as 3 vezes aí no mínimo, esperou até o último minuto para então se revelar a seus irmãos. Só quando ele teve absoluta certeza de que seu caráter mudou, ele então se deu a conhecer. Da mesma forma, Yeshua só irá se revelar quando nós, de todo o nosso coração, nos colocarmos diante dele com humildade, confessando o nosso erro do passado e vivendo de uma forma diferente. Nascendo novamente para a verdade, que é, como a gente viu, a palavra do Eterno, a sua Torá. Quando a gente vai nascer literalmente para a verdade? Quando a gente se arrepender de nossas transgressões, confessarmos nossos pecados e buscarmos ter uma vida nova. Isso aí agora, o Eterno, como Marlon disse, o Eterno está pronto. Vamos fazer essa analogia. O Eterno odeia algum ser humano, ele está de braços abertos esperando que todos se arrependam. Ele já tomou o arrependimento de todos, porém muitos não vão se arrepender. E que parte nós estamos sendo? De que lado? Daqueles que se arrependem ou dos que não se arrependem? Arrependem. Esperando, né? Esperando, né? eu tenho dele. Língua mentirosa. Exato. Mas justamente isso não faz parte do arrependimento. Se você tem uma língua mentirosa, você não tem um arrependimento. São frutos, do mesmo jeito que tem frutos da justiça, mano, tem os frutos da iniquidade.
que é tudo que contrário aos caminhos da Torá. Só que muita gente não se apercebe, diz que Yeshua aboliu a Torá. Quando você diz isso, você já não tem mais parâmetro. O que Yeshua aboliu? Quais foram as leis que Paulo disse que Yeshua aboliu na cruz? O pecado e da morte. E segundo as Escrituras, o que é a lei do pecado e da morte? O caminho que é contrário à lei de Deus. Paulo diz amar a lei de Deus e odiar a lei da carne. O que é a lei da carne? A lei que transgride a Torá. Existem várias leis que regem o mundo. Quando Paulo fala lá de lei, ele não está falando que absolutamente só existia uma lei, não. Existia a lei romana, já existia a lei da natureza, existe a lei da física, existia a lei do pecado e da morte, a lei da justiça, que é a da Torá, a lei oral, Shibelp, Torá Shibelp. Existem várias leis. Então, quando Paulo está falando bem nos seus textos, ele está falando bem da lei de Deus. Só que ele fala mal das leis do pecado e da morte, ele fala lá mal da lei da Torá oral, que era mandamentos de homens. Então, às vezes, o pessoal não está se conscientizando do que está sendo falado ali nas Escrituras. A graça, meus irmãos, é o perdão do eterno de nossa vida anterior. Ou seja, como Marlon falou, assim como o eterno, ele já perdoa a gente, já está aberto, já está esse estágio já está aberto para nós. É como se fosse um pacote de presente que está embrulhado e pronto para que a gente possa receber. Para aqueles que querem. Porém, é necessário que a gente vá até lá buscar. Você não pode dizer que não recebeu um presente porque ele não veio até você. O presente só basta você ir buscar, abrir, que é a graça, que é o perdão. O perdão do eterno, a graça, é de livre acesso. E foi dado por quem? A Yeshua. Porém, Yeshua disse que a gente só tem acesso a essa graça quando a gente se arrepende. Se arrepende de quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão à Torá. A graça é o perdão do eterno de nossa vida anterior, a obediência à sua palavra é a comprovação de que verdadeiramente nascemos novamente e agora andaremos conforme o seu espírito, que é a sua vontade. E o que é a vontade do eterno? Olha o que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 27. Exatamente sintetiza todo esse conceito. Então aspergirei água pura sobre vós. Isso é a graça. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. Isso é a graça do Eterno. Você está sendo purificado, está sendo limpo. A graça não limpa o ser humano? Versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo. Você vai receber um coração novo. Você que a gente viu em alguns textos anteriores de pessoas que tinham pescoço duro, tinham coração de pedra, porque eles viam o mal, eles fizeram o mal, mas eles já estão tão adormecidos que ele consegue conviver com isso. Ele prefere ficar ali na miúda, assim, escondendo a sua transgressão. Como a gente viu lá em Provérbios 28. Prefere ficar escondendo a sua transgressão ali na moita. O irmão Ivan está sofrendo, foi eu que fiz o mal. Ai, deixa ele lá sofrendo, contanto que ele não sabe que fui eu. Aí eu vou abraçar o meu irmão. Meu irmão, olha, você vai se curar disso aqui, viu? Desse problema que eu causei, viu? Você vai ficar bom, viu, meu irmão? Veja que pessoa ruim, né? Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. E tirareis da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E o que é que ele vai pôr dentro desse coração? Por dentro de vós o meu espírito. Qual é a função do Espírito do Eterno, o Espírito Santo? E fareis que andeis em meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observarei. Então, se você diz que está na graça do Eterno e não tem os mandamentos, você é um mentiroso. Você está no caminho da mentira. Porque verdadeiramente o Espírito do Eterno habita em quem teve uma mudança completa e está aguardando os seus mandamentos. Se não aguarda mudança desse sentido aí, meu amigo, é mentira. Não é o caminho da verdade, não. Respondendo à pergunta do irmão Ivan, irmã Linda, no início do estudo,
Presta atenção, tá anotando aí, né, irmão? O último teste, existem testes ainda depois dessas revelações, viu? A última mentira. Verdade. Qual é o último teste que você faz para seus irmãos? É isso que vocês tinham perguntado antes. É um teste. A gente vai ver por que é um teste. Meus irmãos estavam perguntando antes por que Yosef mandou os seus irmãos mentirem, né? O faraó, dizendo, olha, aqui no Egito o pessoal não gosta de pastor de ovelhas. Eles abominação a pastor de ovelhas. Eles querem saber que você possa pastorear um gado. Até gado eles aceitam, mas ovelha não. Portanto, quando o faraó se apresentar a vocês, se apresentarem diante do faraó, não diga que vocês são pastor de ovelha. Viu? Observe bem, diga que vocês são pastor de gado. Vocês não têm ovelha, vocês não têm nada, só gado. Por favor, não vai me dizer a verdade. Vocês têm gado e ovelha. Não só omita. Omita que vocês têm ovelhas. Você não tem gado? Só diga que você tem gado, não tem? Por isso que eu disse no início. Existe meia verdade? Não. Meia verdade é mentira. A verdade ela tem começo, tem meio e tem fim. Meia verdade não existe. Deixa a tua palavra te ensinando e provém disso aí. Passou disso é. Então não existe meia verdade. Aí veja lá, Bereshit 46, versículo 31. Depois disse Yosef a seus irmãos e à casa do seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa do meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque, verão, porque são homens de gado, e trouxeram consigo ovelhas e vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que o faraó vos chamar e a disser, qual é o vosso negócio? Aí ele diz, ó, então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós quanto os nossos pais, para que habiteis na terra de Goshen, porque todo o pastor de ovelhas é uma abominação aos egípcios. Ou seja, ele vai até o faraó, vai vir todos esses homens, pastores de ovelhas, de tudo. Porém, quando ele chegar na frente do faraó, é para dizer o quê? Olha, não diga a ele que é pastor de ovelha, não, viu? Porque os egípcios odeiam isso aí, é abominação. Aí tá aqui a palavra em hebraico, né? Homem de gado é a palavra mikne. E lá embaixo ele diz, né? Porque todo esse roê, som, pastor de ovelhas, é uma abominação aos egípcios. Porém, no capítulo 47, verso 1, Yosef vai primeiro até o faraó. Provavelmente ele diz, rapaz, faraó, vou fazer um teste com meus irmãos aqui. Aí ele diz, ó, então veio Yosef e anunciou ao faraó. Yosef sozinho com o faraó. Ele diz, meu pai e meus irmãos e suas ovelhas, suas sonam, e as suas vacas e com tudo que tem, são vindos à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Goshen. Tomou a parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e pôs-se diante de Faraó. Era notório que eles tinham ovelhas, que eles tinham gados. Yosef já tinha falado para o Faraó. Porém, agora ele chamou 5 dos seus irmãos e disse: Fala aqui com o Faraó. Os irmãos sabiam que o Faraó já sabia que eles eram pastores de ovelhas. O Faraó sabia, mas os irmãos não sabiam. E o Faraó sabia, né? Então, isso o Faraó não já sabia? Por que ele vai perguntar? O vosso negócio. E eles disseram ao faraó, teus servos são Roetson, nós somos pastores de ovelhas. Tanto nós quanto os nossos pais. Ou seja, nem só ele não, quanto até os nossos antepassados era pastor de ovelha. Ele não tem mais compromisso com a mentira. Eles preferem morrer do que falar mentira de novo. É aí que Yosef comprova que seus irmãos continuam falando a verdade. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos. Ele está falando sempre de ovelhas.
Não fala em nenhum momento de Gade. Porquanto a fome é grave na terra de Canaã, agora, pois, rogamos-te que teu servo habite na terra de Goshen. Então falou o faraó para Iosef, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar os teus pais e teus irmãos, habitem na terra de Goshen. E se sabes entre eles, se há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre tudo que tem. Então, o benefício deles contarem a verdade é o quê? Eles agora eram pastores do gado do faraó. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero colocar em prática, aprender, né? Que a gente estudou aí. E ver que a verdade é sempre a melhor solução. A verdade não dói, não. Ela é o remédio certo para qualquer situação. Mentira que dói. A mentira que é aquela dor constante que nunca acabará. Você vai ter ela do início até o fim, até que você traga o remédio. E o remédio está na nossa boca, está na nossa palavra. Os testes estão aí todos os dias para a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e melhorar, buscar ser pessoas melhores. Fala, meus irmãos. Vou encerrar aqui a transmissão.